Venho nesse vídeo dar algumas dicas para você sobre como ter organização nos estudos que foram imprescindíveis para mim para dar mais foco, organização e otimizar os meus estudos. Oi, gente! Eu me chamo Stephanie, mais conhecida como Pepe, e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E antes de começar, já deixa o seu like aqui para me ajudar e o YouTube manda esse vídeo também para outras pessoas que precisam. Se você tem dificuldade de se concentrar na hora de estudar, perde o foco com facilidade, isso pode ser em relação à desorganização nos estudos. Então veja esse vídeo até o final para não perder nenhuma dica. Então, gente, agora eu vou começar aqui a dar as dicas para vocês de o que é necessário para se ter organização nos estudos. Primeiro, fique de boa, fique zen na hora de organizar a sua semana. Não adianta a gente já ficar preocupado antes de começar a semana, ter crise de ansiedade. Então, antes tome um banho, esteja alimentado, esteja confortável em uma cadeira, para assim a mente estar mais tranquila para decidir o que deve ser feito durante a semana. Segunda dica, tenha uma agenda ou um planner. Eu já gravei um vídeo aqui no canal, depois dei uma olhadinha lá sobre a diferença dos dois, mas é imprescindível ter um dos dois para a gente ter uma organização e um controle melhor do que a gente tem que fazer durante a semana e assim não esquecer as tarefas. Dica número 3, tenha um calendário mensal visível. Eu amo esse calendário mensal. Eu tenho um grandão, quem me segue no Instagram já deve ter visto ele. Lá eu coloco algumas datas importantes, mas eu também tenho um impresso que eu baixei na internet, um bonitinho, que lá eu consigo escrever mais coisa nele também, e todo dia eu bato o olho nele e tenho uma visão panorâmica de todos os eventos importantes que eu tenho naquele mês. Então é bom para colocar data de prova, data de simulado, data de trabalho. Então, assim, hoje em dia eu não vivo sem calendário e agenda. Para mim, eles são os essenciais. Dica número 4. Liste tudo o que você tem que fazer naquele dia ou durante a semana. Tudo mesmo, desde afazeres fixos, médicos, horário livre. Faça uma lista de todas as coisas que você tem que fazer a semana em um papelzinho, porque aí depois fica mais fácil de você distribuir durante os dias da semana. A quinta dica, ela se liga na quarta, que é cronograme o seu dia. Então, estabeleça ali horário para cada tarefa e especifique o que você tem que fazer dentro daquela tarefa. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais visível. Por exemplo, você vai escrever lá na sua agenda, na segunda-feira, de 7 às 8h30, horário de acordar e tomar café. E aí, vamos supor que naquela lista que eu sugeri na dica 4, você colocou que segunda-feira é dia de estudar biologia e matemática. Então, de 8h30 a 10h30, você vai estudar matemática e especifica razão e proporção. E aí, depois, de 10h30 a 11, pausa. Sempre escreva, gente, até mesmo as pausas. E depois de 11 a 1h, biologia e especifica, por exemplo, ecologia. Porque assim você não perde tempo ali na hora de estudar escolhendo o que você tem que estudar daquela matéria e assim otimiza mais os seus estudos. A outra dica é estabeleça metas de estudo. Por exemplo, hoje eu vou estudar biologia com conteúdo de ecologia. Então eu vou estabelecer para fazer 20 questões. Uma outra coisa legal também que você pode estabelecer como meta é estabelecer quantos conteúdos você vai ver durante aquele dia. Por exemplo, aqui eu citei 2 conteúdos, né? Razão e proporção e ecologia. Então, aquele dia você tem que bater aquela meta. Se você colocou que vai fazer aquilo, você tem que fazer aquilo. Uma outra meta legal para se fazer também é estabelecer quantas páginas você tem que ler de determinado livro, porque assim você consegue terminar ele mais rápido. E colocando como meta, você fica meio que obrigado a bater aquela meta ali todo dia que você propôs. Uma outra dica bem legal que eu uso também é ter pastas para simulados e pastas para exercícios. Para você também não perder tempo na hora de estudar, já deixa suas listas de exercícios todas impressas em uma pastinha, porque assim, sempre que você precisar, já está impressa ali, é só você pegar e fazer. E com simulado, com prova também é a mesma coisa. Você não perde tempo naquele dia que você vai realizar a prova para imprimir ainda, então ela já estando pronta, otimiza mais o seu tempo. Uma outra dica bem legal também é ter um caderninho de dúvidas, porque se for uma dúvida muito recorrente, você já deixa ali no caderninho que se acontecer de você esquecer de novo, vai estar fácil para você voltar lá e ver. Ou então se for de um assunto que sempre cai, mas você sempre erra e precisa saber, estando no caderninho de dúvidas é mais fácil de você lembrar. Uma outra dica que eu faço também é organizar tudo que eu tenho que estudar um dia anterior. Então, antes de eu dormir, eu já deixo tudo bonitinho ali na minha mesa, porque assim, quando eu acordar, eu não perco tempo organizando o que eu tenho que estudar. Eu já chego ali na minha mesinha, sento e começo a estudar. É um ótimo ponto para economizar tempo e assim você não fica perdido, não fica naquela ansiedade. Ai, meu Deus, o que eu tenho que estudar hoje? Que conteúdo que eu tenho que estudar? Que exercício que eu tenho que imprimir? Então, por isso, é bom fazer todas essas dicas
seu estudo vai render muito mais. Uma outra dica bem legal é escutar músicas lo-fi, não sei se é assim que pronuncia. São músicas instrumentais que te fazem ter uma concentração maior na hora de estudar. Mas você pode estar se pensando assim, mas eu não gosto de estudar com música. Eu também não gostava, mas eu fiz esse teste e realmente pra mim deu super certo. Parece que todos aqueles sons ao nosso redor que nos tiram a concentração somem e a gente fica ali super concentrado somente escutando a musiquinha lo-fi. Façam um teste e depois me contem aqui nos comentários. Tem uma outra dica também, que é do app do Forest. Eu já fiz um vídeo falando sobre ele aqui também. Ele ajuda a gente a cronometrar os nossos estudos e bloqueia nosso celular também. Então a gente estimula ali um horário que a gente quer ficar estudando. E se, por exemplo, você colocou lá 30 minutos, 1 hora, você não pode mexer no celular. E nesse tempo ele vai construindo uma arvorezinha. Então se você mexer no celular, essa arvorezinha morre. E quanto mais você utiliza esse app, no final das contas você já montou uma floresta. Então é bem legal. E por último, mas não menos importante, uma coisa que eu sempre falo aqui na maioria dos meus vídeos é o hábito. Gente, tudo é questão de hábito. O nosso cérebro precisa entender que aquilo que a gente está fazendo é uma coisa boa e para isso é preciso ter constância. Então não desistam, tudo é questão de hábito. Ser organizado não é fácil, gente, mas tudo é possível quando se torna um hábito. E lembrando, gente, que a vida não é só estudo, né? A gente tem que ter um equilíbrio entre a nossa vida estudantil, profissional e pessoal, porque a nossa cabeça não funciona se a nossa saúde mental não está boa. Não adianta a gente estudar cansado. Nosso cérebro ele tem que entender que o estudo é uma coisa boa. Então, após você estudar, sempre se dê uma recompensa para ele entender e assim a rotina ficar mais leve. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal. Maratone os outros vídeos que eu já gravei aqui no canal também. Um beijo e até o próximo vídeo.